Muito bem, o vídeo de hoje é falando sobre princípios da educação financeira. Vamos lá. O dinheiro é como água, em excesso afoga, em falta desidrata. Aprende a fluir com ele. Que é a necessidade de lidar com o dinheiro com equilíbrio, né? 2. Não gaste o que não ganhaste, nem prometas o que não possuis. A dívida é filha da imprudência e mãe da escravidão. A dívida é filha da imprudência e mãe da escravidão. 3. Quem guarda para os dias difíceis honra a vida. Quem esbanja no hoje chora no amanhã. Lembra um pouco a fábula da cigarra e da formiga, né? 4. O ouro brilha, mas não aquece. O valor está no que ele pode fazer, não no que pode mostrar. Aqui mostrando a praticidade versus a ostentação, né? 5. Investe primeiro em sabedoria, depois em posse. Conhecimento não se perde em tempestades. E outra coisa, se você não tem sabedoria para lidar depois com as posses, você pode herdar, pode ganhar na loteria, que se perde em seguida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para aprender a lidar com dinheiro é adquirir conhecimento, a educação financeira, né? Que é isso que a gente está procurando fazer aqui ao fazer esse estudo. 6. 3/6 devem ter o homem. Um para o pão de cada dia, outro para o inverno e outro para semear. Ou seja, o sexto, ou dinheiro para gastar com as coisas do dia a dia, outro para o inverno, ou seja, para o tempo da velhice, ou no tempo de enfermidade, e outro para semear, ou seja, para fazer investimentos para os filhos, para os descendentes, né? Por isso, 3/6 devem ter todo homem, um para o pão de cada dia, outro para o inverno e outro para semear. 27. O trabalho honesto enche o celeiro, o atalho enche a prisão. Paciência e retidão são irmãs gêmeas. Trabalho honesto enche o celeiro, o atalho enche a prisão. Paciência e retidão são irmãs gêmeas. 2.8. Não confundas preço com valor. Coisas baratas podem custar caro e tesouros podem não ter preço. O avarento morre rico de moedas e pobre de vida. O generoso vive rico em alegrias. A necessidade de manter o equilíbrio entre a avareza e a generosidade, né? 2.10. Dinheiro emprestado é faca sem cabo. Corta quem segura e quem devolve. Essa história de dinheiro emprestado, principalmente entre amigos, parentes, vizinhos,
acaba gerando muita briga, muita confusão, às vezes até morte, né? 2.11 Seis coisas odeiam tua bolsa: a moda passageira, a ostentação vazia, o vício disfarçado, o jogo sedutor, a pressa de enriquecer e a preguiça de trabalhar. Seis coisas odeiam tua bolsa: a moda passageira, a ostentação vazia, o vício disfarçado, o jogo sedutor, a pressa em enriquecer e a preguiça de trabalhar. 2.12 Mais vale pouco com gratidão que muito com inquietação. O contentamento é a riqueza interior. Mais vale pouco com gratidão que muito com inquietação. O contentamento é a riqueza interior. Aqui também traz lembra a história de você valorizar aquilo que já possui, seja objetos, seja instrumentos de trabalho, né? Às vezes você sempre querendo coisas novas, às vezes você tem um celular bom e quer sempre estar trocando sem necessidade nenhuma. Então, contentamento é a riqueza interior. Às vezes você tem bons livros ali na sua estante e você está sempre pensando em outros livros, né? Naquela cobiça de sempre coisas novas, acumular sem usufruir. Então, o contentamento significa usufruir aquilo que você já possui, né? 2.13 Não herdarás apenas bens dos teus pais, mas hábitos financeiros. Examina quais merecem continuar. Isso aqui é muito importante, viu? Não herdarás apenas bens dos teus pais, mas hábitos financeiros. Examina quais merecem continuar. Mesma coisa com os filhos, né? Você que é pai tem que pensar nessa herança que você vai passar para os seus filhos. 2.14 O mercado é como maré, sobe e desce. Quem navega com prudência não naufraga na ganância. É para investimentos, né? 2.15 A mesada é a primeira escola. Quem não domina o pouco será dominado pelo muito. 2. Aqui é a necessidade da criança aprender desde cedo, né? Um pai prudente, ele ensina a criança desde de novinha a saber administrar os seus recursos, né? Porque quem aprende a, a gerenciar o pouco, né, vai conseguir gerenciar também o muito. 2.16 Negócios feitos às pressas geram arrependimentos lentos. Consulta a razão, o espelho e um sábio antes de decidir. Negócios feitos às pressas geram arrependimentos lentos. Ou seja, aqui a consulta à razão, né? Ou seja, tem lógica você fazer tal negócio. Então, se você faz nas pressas, né? Não dá para você consultar a lógica, a razão. Outro, olha o espelho, olha a sua condição. Você está bem financeiramente para fazer aquele negócio? E outro, por último, e consulta também um sábio antes de decidir.
É uma pessoa que entenda, você vai comprar um carro, uma pessoa que entenda de motor, de funcionamento do carro, né? Você vai comprar um aparelho eletrônico, uma pessoa que entenda, né, daquele tipo de aparelho eletrônico. Comprar às pressas geralmente geram arrependimentos lentos. 2.17. O luxo dos tolos é vender a liberdade para comprar coisas. A sabedoria dos justos é viver com menos para ser mais. Para ser mais livre, né? Agora me vê a memória uma história que eu vi na internet de um rapaz que vendeu um rim para comprar um iPhone e depois ficou doente fazendo hemodiálise, né? Um negócio desse é absurdo, né? Mas é o que a maioria das pessoas fazem todos os dias, não com um rim, vendendo um rim, mas vendendo o seu tempo, vendendo a sua liberdade, vendendo momentos de paz, né? A sabedoria do justo é viver com menos para ser mais o que? Mais livre. 2.18. Não digas, não entendo de dinheiro, pois até o pássaro entende de guardar para o inverno. É uma coisa lógica, né, da natureza. Se você não guarda para o inverno, até as formigas, né? Novamente vem a lembrança da fábula da formiga e da cigarra, né? 2.19. 4 perguntas antes de gastar. Preciso? Vale o preço? Posso pagar? Trará bem ou apenas peso? 4 perguntas antes de gastar. Preciso? Vale o preço? Posso pagar? Trará bem ou apenas peso? Às vezes você gasta só para se amostrar, né, como diz, né? Para ostentação, para mostrar que não é liso, que não está quebrado, né? Às vezes você compra só para chamar atenção, para gerar alguma conexão ou algo do tipo. Então, antes você deve se perguntar: preciso? Vale o preço? Posso pagar? Trará bem ou apenas peso? Às vezes a pessoa compra, por exemplo, um carro super bonito, super caro, mas a manutenção é extremamente alta, né? Comprando coisas, por exemplo, que chamam muita atenção, comprar aqueles Rolex, né? Aqueles relógios que só fazem chamar a atenção de ladrões, né? Então, essas 4 perguntas antes de gastar. Preciso? Vale o preço? Posso pagar? Trará bem ou apenas peso? 2.20. A fortuna é como árvore, cresce com tempo e cuidado. Cortá-la antes do tempo é perder sombra e seus frutos. Aquela história de você fazer o dinheiro trabalhar para você, render para você, né? Então, se você consome o seu dinheiro com luxo, com comida cara, com roupa cara, com objetos de marca, de grande valor, você acaba, né, perdendo a sombra, né, e os frutos dessa árvore. 2.21. O rico não é quem tem muito, mas quem precisa de pouco. A verdadeira abundância está no
A verdadeira abundância está no desapego. A verdadeira abundância está no desapego. Agora, lembrei da história do Diógenes, né? Do filósofo Diógenes, que tinha essa filosofia, né? A verdadeira riqueza é você não precisar, né, de muita coisa, de nada. Diz que o Alexandre o Grande foi visitá-lo, o Diógenes, e chegou para falar com ele, aqui o imperador para falar contigo. Aí ele olhou para o Alexandre e o Alexandre disse: "O que é que tu queres?" Ele disse, olhou para o Alexandre que estava na frente entre ele e o sol, ou seja, projetando sombra, né? Ele disse: "Não me tires aquilo que tu não me podes dar." Ou seja, a luz do sol, né? Que vinha naturalmente da natureza. Então ele ficou encantado, né? Dizem o Alexandre Grande com a sabedoria do Diógenes. Por último, temos aqui a 2.22. No fim, não perguntarão quanto acumulaste, mas como usaste, para oprimir ou libertar, para servir ou cobiçar. No fim, não perguntarão quanto acumulaste, mas como usaste, para oprimir ou libertar, para servir ou para cobiçar. Aqui é a utilidade do dinheiro, né? Vê como o dinheiro mais como um meio e não como um fim. Aqui notas sobre o capítulo Sabedoria Prática Provérbios. O filho sábio ajunta no verão, que é a fase da vida onde se tem maior vigor, né? Desapego, Tao Ching. Quem sabe conter-se é rico. Karma financeiro da Mapada. O generoso colhe generosidade. Aqui, práticas essenciais. Orçamento com meditação financeira. Registre entradas e saídas sem julgamento, apenas com consciência. Isso daqui é interessante. Eu faço o seguinte: eu tenho um pote para tudo que eu gastar. Vou ao supermercado, compro na farmácia, pego a nota e ponho em um recipiente, no potinho. Daí no final do mês eu faço, se é uma compra online, eu faço a computação também, né? Eu escrevo no papel e boto lá. Então, ao final do mês, aí eu faço o levantamento. O que foi gasto, né? O que foi que entrou, o que foi que saiu, e vejo se o saldo foi positivo ou negativo. Se foi negativo, a gente vai tentar contornar as finanças, né? Se não, a gente comemora, né? 2. Pausa de 24 horas antes de compras não essenciais. Você vai comprar uma coisa que você não precisa, não é essencial, como comida, como higiene, itens de limpeza, né? Água, comida. Então, se você vai comprar, por exemplo, eu preciso de uma lousa para escrever. Será que você precisa realmente? Aí faz aquelas 4 perguntas, né? E faz uma pausa de 24 horas. Se o desejo persistir além das 24 horas, né? Aí você compra. Se não, desiste, cancela. Dízimo pessoal. Eu fazia muita compra assim, desnecessária. Muita compra desnecessária por causa dessa pressa. Agora, depois que eu passei a usar essa prática,
de esperar um pouco mais, me ajudou muito a fazer isso daí foi a minha esposa, né, Larissa? Lembre da história das 24 horas. Aí eu lembrava. Dízimo pessoal, separe 10% para o futuro, investimento. Caridade e aprendizagem. Aqui o dízimo pessoal é o seguinte, tem uma fórmula no livro O Homem Mais Rico da Babilônia que é o seguinte, 10% é seu, você guarda, certo? Guarda, é para guardar, não é para gastar. 20% é para pagar dívidas, se você não tiver. Se você não tiver dívida, ótimo. Você guarda acresce esses 10%, né? Esses 20%, para que em um momento você ou deixar rendendo na poupança, ou você precisar numa cirurgia, por exemplo, ou ajudar um familiar, uma pessoa próxima, sem esperar receber a devolução. Claro, você não vai dar tudo e ficar sem nada, né? Agora, uma pequena caridade, né? Uma, uma cesta básica, algo assim, né? A pessoa está desempregada, uma família está desempregada, você vai lá fazer uma cesta básica, isso é muito nobre, né? Você está gerando bom karma, né? O generoso colhe generosidade, né? Princípio budista, né? Então tem todo esse processo aí, né? Então, para quem está endividado, o homem mais rico da Babilônia, né? Ele recomenda 70% é para os gastos do mês, né? Do dia a dia, 10% você continua guardando e 20% é para pagar dívidas. Ah, mas não está dando para pagar nem as dívidas direito. Aí você vai, se você está nessa situação, aí você vai até o credor para negociar a sua dívida. É assim que faz. E assim a pessoa consegue viver financeiramente equilibrado, né? Nem com excesso, nem com desperdício, nem com avareza, mas com equilíbrio, né? E satisfação.